Olá, gente, tudo bem? Dia chuvoso aqui em Maceió, eu aproveito para ler as notícias. E eu sei que vocês conhecem aqui o jornal A Verdade, né? Que agora é quinzenal, nosso jornal de circulação nacional. E nessa segunda quinzena, a matéria de capa é essa: generais fascistas atacam eleições e preparam novo golpe militar. É uma situação que precisa acender o nosso alerta e nós não podemos nos omitir nem deixar de se debruçar sobre essa situação. Ela exige a nossa avaliação correta e precisamos também ver o que pode ser feito, né, para antecipar e para impedir esse golpe. Não vai ter golpe, vai ter luta. E então é bom ler essa matéria aqui, esse artigo do Luiz Falcão, que diz o seguinte: com medo do voto popular, fascistas atacam urna eletrônica. Os generais fascistas sempre foram contra as eleições diretas para presidente da República. Após o golpe militar de abril de 1964, que derrubou o presidente eleito João Goulart, ficaram 21 anos no poder e nenhuma vez realizaram a eleição direta para presidente. Nesse período, de 1964 a 1985, o Brasil teve 5 generais presidentes, todos escolhidos pelo alto comando das Forças Armadas. Somente com muitas manifestações, greves e uma grande campanha cívica que levou às ruas milhões de brasileiros, foi possível acabar com a ditadura militar e restabelecer o direito dos brasileiros de elegerem o presidente. Agora, vendo que é iminente a derrota do seu candidato nas eleições de outubro, os generais voltam a conspirar contra as liberdades democráticas e o direito do povo de votar e ser votado. Sabem que a eleição do ex-capitão em 2018 foi resultado de uma série de fatores que não mais existem e que não podem ser ressuscitados por nenhuma milícia digital. Assim, desde sua posse, o capitão reformado e seus filhos vão dormir e acordam pensando em como fechar o Supremo Tribunal Federal, o STF, e impor uma ditadura militar no Brasil. Todos recebem altos salários dos cofres públicos, mas nada fazem pelo país. Passaram os 2 primeiros anos do governo realizando atos antidemocráticos em frente aos quartéis e implorando uma intervenção militar. A resposta aos aprendizes de ditadores veio primeiro com os panelaços, cada vez que o presidente aparecia na TV para mentir à nação. Em seguida, vendo que este governo era pior do que o vírus, o povo foi às ruas pela vacina, contra o genocídio e em defesa da democracia. Generais querem rasgar a Constituição. O desespero dos generais, brigadeiros e almirantes da ativa e da reserva cresceu quando viram que o autoproclamado mito não passava de uma celebridade da internet, em decadência. A realidade se mostrou contundente nas eleições para prefeito de 2020, com a maioria dos candidatos apoiados pelo ex-capitão derrotados nas urnas eletrônicas. No Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, apoiado pelas máquinas da Prefeitura, do Governo Federal e pelas igrejas do milionário Bispo Macedo, não conseguiu nem ir para o segundo turno. E a ex-esposa, Rogéria Bolsonaro, mãe dos 3 filhos do presidente, mesmo tendo rios de dinheiro das achadinhas, teve somente 2.034 votos para a vereadora e ficou na 229ª posição. Lá atrás. Em 2021, novas ações criminosas foram organizadas pelos generais fascistas para envolver as Forças Armadas em um golpe militar. Os que tinham dúvidas sobre o golpe ou o melhor momento para deflagrá-lo foram afastados, transferidos ou colocados na reserva. Lembremos que no dia 30 de março, após a demissão dos ministros da Defesa, General Azevedo e Silva, os 3 comandantes das Forças Armadas, General Edson Pujol, Exército, Almirante Ilques Barbosa, Marinha,
e brigadeiro Antônio Carlos Moretti, Aeronáutica, pediram em conjunto demissões de seus cargos. Algo ocorrido pela última vez em 1985, ainda no regime militar. No dia 10 de agosto, o Congresso Nacional marcou a votação sobre as eleições com voto secreto e urna eletrônica. Na mesma data, a Marinha realizou um desfile de veículos blindados, incluindo tanques de guerra e lança-mísseis, na esplanada dos ministérios para intimidar os deputados. O tiro saiu pela culatra. O Congresso manteve a urna eletrônica e as eleições, claro, com a certeza de que, havendo eleições, serão derrotados. Planejaram o golpe contra a democracia em 7 de setembro de 2021. Mas as manifestações pelo Fora Bolsonaro eram cada vez maiores no Brasil e no exterior. Sem o apoio, o golpe planejado pelos fascistas fracassou. Humilhado, o fascista teve que se socorrer de Michel Temer, imagine. E escreveu uma carta pedindo desculpas a Alexandre de Moraes, ao STF, e jurando respeito à Constituição. Neste ano, esqueceram-se dos juramentos e compromissos assumidos e voltaram com os ataques às urnas eletrônicas, que é utilizada há mais de 25 anos sem uma única prova de fraude. A conspiração dos generais fascistas, do ex-capitão e seus filhos, foi revelada em investigação realizada pela Polícia Federal, que concluiu que, na live do dia 29 de julho de 2021, o presidente da República, assessorado pelo chefe da ABIN, general Augusto Heleno, e pelo general Luiz Eduardo Ramos, usaram as instituições públicas para divulgar informações falsas contra a urna eletrônica, que em seguida foram espalhadas pelas milícias digitais. Ainda com o objetivo de desacreditar as eleições, os generais enviaram 88 perguntas ao Tribunal Superior Eleitoral, TSE, todas questionando a segurança da urna eletrônica. Quando perguntados do porquê de tantos questionamentos, disseram que querem aprimorar o sistema eleitoral, entre aspas. Vejam que coisa linda. Generais, aqueles que implantaram a censura, torturaram e mataram comunistas e democratas nos quartéis e que nunca realizaram uma eleição direta para presidente, de repente querem zelar pela democracia. Fizeram 88 perguntas ao TSE. Nós fazemos uma aos generais. Por que não realizaram uma só eleição para presidente durante 21 anos que estiveram no poder? Aliás, se os generais são tão comprometidos com a democracia, por que não implantam o voto livre e secreto nas Forças Armadas? Por que os generais continuam sendo escolhidos por uma elite do Exército em detrimento da vontade do voto dos soldados, cabos, sargentos e oficiais? Será que os soldados, cabos e sargentos não sabem votar para general? Urna eletrônica é segura. O que não presta é o governo. A minoria que apoia o fascista diz que não é certo que ele perderá a eleição, pois pesquisa não reflete a realidade. Vamos então à realidade, mostrou o jornal A Verdade na edição de novembro de 2018. A maioria dos eleitores se negaram a votar nesse fascista. 89 milhões de eleitores não votaram em Bolsonaro. Basta fazer a conta. Dos 147 milhões de eleitores, só 57,7 milhões votaram no ex-capitão. Pois bem, agora que o povo brasileiro conhece a peça, que sabe que o governo do milionário Bolsonaro não presta, que defende os ricos, só é possível contabilizar os milhões de votos da oposição com o supercomputador do TSE. Sejamos claros,
O problema da democracia no Brasil nunca foi a urna eletrônica. Isso é uma invenção exatamente de quem não quer nem eleições, nem democracia. O que torna o Brasil um país pouco democrático não é a urna eletrônica, mas a profunda desigualdade social e econômica existente na sociedade. Ou melhor dizendo, a contradição entre o capital e o trabalho, que permite que uma minoria de pessoas seja dona das fábricas, das empresas, dos bancos, da terra, enquanto o povo brasileiro, os trabalhadores, nada possuem. É essa desigualdade que possibilita uma dúzia de grandes empresas capitalistas, nacionais e estrangeiras, faturarem bilhões exportando os nossos alimentos, enquanto o povo brasileiro não tem comida em casa. Ilusões de classe nas Forças Armadas. Uma desigualdade que se reproduz também no sistema eleitoral, com alguns partidos com direito de tempo de TV e rádio, milhões de fundo partidário e outros como a Unidade Popular, a UP, sem direito sequer a 1 segundo de propaganda na TV. Mas apesar de toda a história do Brasil deixar claro que não se pode confiar nem um minuto nas Forças Armadas, alguns sociais-democratas dizem que não haverá golpe na América Latina porque não existe golpe sem o apoio dos Estados Unidos. Tal afirmação revela uma ilusão sobre os reais princípios da política externa dos EUA. De fato, o único princípio da política externa imperialista é o dólar. É a obtenção de lucros, de riquezas como o petróleo, para os seus monopólios e bancos. Detalhe, a potência estrangeira que mais se beneficiou da ditadura brasileira foram os Estados Unidos. Outros dizem que a elite econômica e política do Brasil não apoiaria um golpe militar. Ora, senhores, quando essa elite econômica, a grande burguesia nacional e estrangeira, enquanto classe dominante, defendeu a democracia no Brasil? Em 1930? Em 1937? Em 1945? Em 1954? 1961? 1964? A resposta. O que sempre guiou e continua guiando a grande burguesia nacional é qual o melhor governo para aumentar o arroxo salarial dos trabalhadores, pagar menos impostos, facilitar o roubo e o saque das riquezas do país, tomar posse das terras dos povos indígenas, obter empréstimos e isenção fiscal, permitir remessas de lucros ao exterior, impedir a reforma agrária, além, claro, de reprimir greves e manifestações. Quando qualquer presidente eleito pelo povo ensaia fazer algo para amenizar as enormes injustiças, a burguesia brasileira usa seus meios de comunicação para desmoralizar o governo e começa a estimular suas forças armadas para dar uma quartelada. Ok? Isso é na página 4, estejamos atentos. Continua na página 5, quanto custa o Centrão, né? Fala bastante aqui do governo militar e dessa situação que a gente vive, mas essa eu vou deixar para vocês comprarem o jornal A Verdade dessa quinzena na Brigada e lerem. Só vou ler um boxezinho que tem aqui, que é importante a gente ver. Isto é o governo militar de Bolsonaro. Renda de generais no governo cresce mais de 300 mil em um ano. Publicado na Folha de São Paulo, do dia 11 de maio de 2022. Outro. Itens da cesta básica sobem 103% em um ano. Cenoura, tomate e café subiram 178% em 12 meses. Publicado no dia 12 de maio deste ano no UOL. E aqui no jornal A Verdade, em abril, mês passado, governo Bolsonaro joga o povo no inferno. É isso aqui. Para concluir, eu vou ler o poema de Torquato Neto, que finaliza aqui essa matéria, a página 5, que vocês vão ler quando buscarem com a gente seu jornal A Verdade.
Poema do Aviso Final, de Torquato Neto. É preciso que haja alguma coisa alimentando o meu povo, uma vontade, uma certeza, uma qualquer esperança. É preciso que alguma coisa atraia a vida, ou tudo será posto de lado. E na procura da vida, a morte virá na frente e abrirá caminhos. É preciso que haja algum respeito, ao menos um esboço, ou a dignidade humana se afirmará a machadadas. Comprem, leia e divulgue o jornal A Verdade, nosso jornal a serviço da classe trabalhadora. E eu recomendo fortemente que vocês comprem essa edição, analisem, conversem com seus grupos sociais, com seus movimentos, com a sua família e façam assim uma leitura bem minuciosa, bem reflexiva sobre esse artigo do Luiz Falcão, nessa edição do Jornal A Verdade da segunda quinzena de maio, nas páginas 4 e 5. Até breve, leia o Jornal A Verdade.